Olá a todos! Estamos aqui em mais um Wakecast e hoje o episódio é super especial, vamos falar de inteligência artificial. Roda a vinheta. Bom, eu tô aqui com o Diego. Diego trabalha comigo na Wake, cuida de novos negócios, inovação dentro da companhia, e a gente tá com um convidado super especial, Marcel Saraiva, que é gerente de vendas da NVIDIA no Brasil. NVIDIA, que é hoje a empresa do momento. Vamos falar aqui um pouquinho de inteligência artificial. Tô cheio de perguntas aqui. O esquenta aqui nos bastidores já foi super legal. Então, Marcel, obrigado, se apresenta depois aí, Diego, fala um pouquinho de você e a gente começa o bate-papo aqui. Super obrigado pelo convite. Dá para fazer um podcast de algumas horas aí com esse tema, né? Então, para mim é um prazer poder colaborar com vocês, trazer um pouquinho de conhecimento, contar um pouco de história, falar um pouco de tendência, enfim, vamos deixar a conversa fluir que o assunto é bom. O assunto é ótimo. Muito bem. Diegão, fala aí, o que você faz? Bom, primeiro é uma honra estar aqui com vocês, falar sobre um assunto que é a tendência mundial. Hoje eu sou responsável por novos negócios e também inovação na Wake. E falar sobre inteligência artificial é o nosso dia a dia, é o dia a dia com os nossos clientes. Então, assim, tô aqui para aprender e compartilhar conhecimentos também. Boa. Marcel, vamos repetir um pouco dos bastidores, né? Que é... a NVIDIA entra na minha memória afetiva, assim, né? Da maioria da galera que gosta de tecnologia. Isso. Mas acho que especialmente pra gente que é mais velho, da época que montava o micro lá em casa pra jogar Need for Speed, outros jogos e tal. A NVIDIA, no meu subconsciente aqui, nasceu como uma empresa que fazia placa de vídeo para game, né? E ela fez uma virada importante, assim. Conta um pouquinho pra gente a história, como é que aconteceu essa virada, como é que vocês se reposicionaram para ser hoje talvez a principal empresa ligada à infraestrutura de inteligência artificial do mundo. Legal. Bom, vamos lá. Eu sou gerente nacional de vendas NVIDIA Enterprise. O que significa? Que eu não faço parte da área lúdica da empresa, que é a da NVIDIA da área de games. Então, dentro da NVIDIA, isso é super segmentado. Ele só vai se juntar lá no topo, lá no VP global de vendas das equipes. Então, a área de game e a área Enterprise são áreas totalmente diferentes, com lideranças diferentes, equipes diferentes, enfim, porque atuam em mercados muito diferentes. Mas a nossa essência, a nossa história começa nesse mercado. Então, a empresa é fundada em 93, o primeiro produto efetivamente começa a ser vendido em 99, que era um chip para processamento gráfico, a famosa GPU, Graphics Processor Unit. Cara, vendeu vários problemas, vendeu outro, segunda geração, evolução tecnológica. A história da empresa o Jensen brinca lá que era naquela época ele chegou a ficar 2 vezes a 30 dias de acabar o dinheiro da empresa, e a gente tem esse comportamento até hoje. Então tem coisa que a gente tem que fazer em 30 dias, senão vai acabar, então tem que correr. Essa cultura permanece até hoje. Então era o chip gráfico, emplacou, começou a vender, show de bola, workstations, desktop gamers, transformou o mercado de jogos, porque habilitou a galera poder produzir jogos mais complexos, com mais realismo, e cada vez que você melhorava o recurso gráfico surgia um outro jogo melhor. Então essa cadeia continua acontecendo, continua rodando, mas hoje só representa 10% do business da NVIDIA. Então hoje 90% vem do outro lado, que é o meu lado. E como o meu lado evoluiu? Primeiro cenário em 2006, tem uma combinação de fatores. Pessoas da área de pesquisa da Universidade de Stanford criam um framework de programação chamado CUDA, que é a minha linguagem de programação hoje efetiva para as GPUs. O Jensen, meu CEO, percebe que isso é um fato muito importante. Fala assim, puxa, isso aqui é uma forma diferente de programar as GPUs. Traz a equipe da Stanford para trabalhar na NVIDIA. Inclusive, um dos VPs nosso de engenharia é um dos criadores do CUDA, o Ian Buck, lá continua com a gente. E eles percebem que o chip que fazia a parte gráfica era muito bom para fazer cálculo também. Isso em 2006. O Jensen percebe e falou assim, então deixa eu criar um chip específico em 2006 para fazer cálculo. Ele não tem saída de vídeo, você não consegue ligar o monitor, ele não vai dentro de um desktop, de uma workstation, dentro de um notebook, ele vai num servidor no data center. Isso em 2006. Só que quem usava isso aí? NASA,
algumas universidades, Petrobras, primeiro cliente da NVIDIA aqui no Brasil e no pioneirismo da inovação, eles começaram a usar esse chip para cálculo, para descobrir petróleo. Então ele tinha lá cálculos super complexos, precisava de um poder computacional altíssimo, a GPU era muito boa para fazer essa conta, começou a usar. Continua até hoje, a gente tem uma área específica nesse cenário que chama de HPC, High Performance Computing. Continua vendendo e tal, mas nicho ainda. Poucas empresas, poucas indústrias. 2012, concurso de programação de inteligência artificial. Os caras, a ResNet, pegava lá 10 mil imagens de alguma coisa, todo ano tinha um desafio. Eu vou dar um exemplo bem simplista aqui, vamos supor que naquele ano foram 10 mil imagens de cachorro, que eles divulgaram lá para quem quisesse participar, e você tinha que criar um algoritmo para identificar se aquela imagem era de cachorro, para aprender que aquilo era imagem de cachorro. Você criava o algoritmo, daí eles passavam você por um teste. Eles te mostravam 100 imagens que o seu algoritmo nunca viu, e aí você tinha que acertar se era cachorro ou não era cachorro. Normalmente a galera levava uns 6 meses para fazer esse processo e chegava em 70%, 74% de acerto. 3 maluquinhos pegaram uma GPU de joguinho, pegaram uma GeForce, acho que não vou lembrar qual era o modelo, de 2012, não vou lembrar a geração dela, e criaram a primeira rede neural programada em GPU. Os caras conseguiram fazer o treinamento dessa rede em 15 dias, recorde, e acertaram 94%. Caramba. O que a organização pensou? Fraude. Pô, vocês roubaram aqui, não. Aí os caras escreveram um paper mostrando como eles fizeram. E esse foi o primeiro contato de uma rede neural de inteligência artificial com uma GPU da NVIDIA, em 2012. Aí o Jensen olhou e falou assim, putz, isso é sensacional. Só que vocês usaram a plataforma errada, vocês usaram a plataforma de jogo. Usa essa plataforma aqui, Enterprise, com o CUDA, que o negócio vai mudar. O resultado está hoje aí. 90% da empresa hoje, receita vem dessa área Enterprise por conta da inteligência artificial, 10% do game. Então a gente já está há 12 anos nessa jornada. Eu estou há 6 na NVIDIA, desde 2018. Desde o meu dia 1, eu estou aqui para falar de inteligência artificial. Era mais difícil. Mas deve ter sido uma jornada de muita persistência, né? Sim, Porque, sim. sei lá, de 2012 fazer isso virar dinheiro era muito difícil, né? Sim, sim. Acho que a receita... Bom, você mesmo disse que era... Na época, quando eu entrei, 2018, era, acho que não me falha a memória, 65% era game e 35% Enterprise. Assim, é muito tempo, ainda mais em tecnologia, que as coisas acontecem muito rápido, né? Então, em 2012 para cá, são 12 anos... São 12 anos... trabalhando nessa jornada. De 2 anos para cá que a NVIDIA começou a aparecer mais, né? Sim, sim. Mas são 10 anos de investindo numa visão de longo prazo, exatamente, né? Exatamente. Como é que foi isso? E aí um outro ponto, a gente estava até comentando aqui eu vi o discurso do CEO em Stanford. Falando que assim... o ponto é que se ele pudesse desejar alguma coisa para as pessoas que estão se formando, é que eles tenham dor, né? Sim. Que a dor faz você crescer. Eu acho que deve ter sido um período de que a dor fez a companhia se desenvolver. Nunca foi fácil. Conta aí um pouquinho como é que foi essa jornada. Porque qual que é o grande desafio? É interessante quando se você vai desenvolver uma tecnologia para um mercado que já existe, você consegue estimar o tamanho de mercado, você sabe quem são seus concorrentes, o que você vai criar. Você monta um business plan para jogar aquele jogo daquele negócio que você está tentando entrar. A NVIDIA nunca teve um business plan. Palavras do Jensen, tá? Não sei eu falando. Eu tenho que fazer o meu, mandar as coisas lá. O Jensen é uma figura. Por quê? Porque normalmente ele estava olhando para mercados que não existiam. Então como que você vai falar assim, eu acho que eu vou vender tanto? Mas qual que é o tamanho desse mercado, né? A galera do marketing que estuda, fala, não tem mercado. Então como você vai inventar um negócio, investir um negócio que ainda... Então, essa visão dele de buscar entrar em mercados que não existem traz muita dor, sofrimento, porque você quebra a cara algumas vezes, as coisas não dão certo, mas você tem que insistir, você tem que ter uma resiliência lá para continuar. Se você acredita que você vai conseguir fazer isso, ele provou que consegue, é difícil, só que a hora que você consegue... Você cria um mercado onde você já começa líder.
porque ele não existia. E aí você cria com a sua tecnologia, você acaba dando um salto na frente, que aí a galera que vem atrás, aí eles começam a fazer, putz, vou fazer um business plan para atacar esse mercado, que hoje é desse tamanho. O que é o tamanho? O tamanho é o meu mercado. Então, essa visão de você conseguir dar esse salto e trabalhar e trazer tecnologia, assim, ele é muito difícil, porque você imagina, um chip hoje, ele leva pelo menos 2 anos da concepção de projeto até fabricação e chegar na ponta para alguém usar. Então imagina você criar uma tecnologia que vai ser usada daqui 2 anos e você nem sabe o que o pessoal vai usar daqui 2 anos. Se eu voltar para trás e fizer aquela perguntinha, alguém imaginava que usaria o chat GPT há 2 anos atrás? Não. A NVIDIA sim. Legal. Me conta, antes da gente entrar na questão de AI, só um pouco, porque eu sou bem curioso, é um tema que eu gosto muito, assim, e eu vivo isso muito na prática, no nosso dia a dia da Wake, né? Eu acho que a cultura organizacional é algo fundamental, né? É o que cola as pessoas, é o que dá propósito, é o que segue, é o que faz as pessoas seguirem objetivos. E a cultura, e as pessoas confundem cultura com perks, né? Cultura não é a máquina de Coca-Cola lá, a refeição cultura é uma outra coisa. É outra coisa, exatamente. E a gente tenta viver a nossa muito fortemente todo dia. Me conta um pouco como é que é a cultura da NVIDIA e como isso contribuiu pro sucesso da companhia. Sim, que eu acho legal, assim, hoje a gente cresceu bastante, né? Então, hoje a gente está com perto aí de 29 mil funcionários. Quando eu entrei há 6 anos atrás, estava com 12 mil. Então ainda era pequena comparada com as empresas de tecnologia do qual eu faço parte desse ecossistema. Talvez eu seja a que tem a menor quantidade de funcionários. Com certeza é que receita per capita, certeza absoluta, ou valuation per capita, eu estou disparado. Essa daí não tem como. Mas isso acaba meio que, entre aspas, facilitando a transferência da cultura, principalmente para quem chega na empresa. E o Jensen, ele é muito, assim, muito firme no que ele fala da gente ser considerado uma startup. Até hoje a gente tem comportamento de startup, de você ver áreas de negócio sendo movidas rapidamente para decisões de negócio, para você poder reagir rápido e ter uma ação rápida. Eu estou há 20 e poucos anos na indústria de tecnologia. Eu me sinto, e converso com bastante startups lá, e eu vejo a turma da startup passando essas dores para mim. Eu falo, acontece igual aqui do meu lado, obviamente numa escala diferente. Agora eu tenho mais dinheiro, é um pouco mais fácil, mas o comportamento é igual. O Jensen, ele achatou a estrutura da empresa. Então hoje ele tem, eu acho que, se não me falha a memória, 26 direct reports, pessoas que reportam diretamente para ele. Para um CEO é muita coisa. É muita coisa para qualquer um, né? Para qualquer um, né? Vamos lá, boa. E o que permite isso? Permite ele escutar tudo o que está acontecendo. Então, a informação flui mais rápido dentro da empresa. Hoje eu não tenho tanta hierarquia para que alguma coisa chegue no ouvido dele ou que alguma decisão pode ser tomada. A empresa dá autonomia para quem trabalha, que nem eu estou aqui no Brasil, um pouquinho distante lá de Santa Clara, mas próximo dele, são só 3 camadas hierárquicas para o CEO, mas a decisão é minha. E na verdade nem é minha, eu tenho meu funcionário, se ele está num projeto e ele é o líder do projeto, a decisão é dele. E a missão é dele. Tem uma frase que o Jensen usa bastante, que é "The mission is the boss". A missão é o chefe. O chefe não é ele, o chefe é o chefe da função, o chefe da atividade, o chefe do projeto. Então essa forma de trabalhar e essa forma de compartilhar a informação interna, não existe segredos. Obviamente tem coisas protegidas que nem, por exemplo, não chega no meu... Eu sou vendedor, sou comercial. Se falar para mim, eu vou saindo falando. Então eu não sei o roadmap da NVIDIA. Por quê? Porque eu não vou vender o roadmap. Eu tenho que trabalhar com a tecnologia disponível hoje. Então não preciso saber muito do futuro. O Jensen que sabe, ele que fala lá o que pode ser dito. Dali para baixo eu nem sou informado. Mas eu tenho que conhecer da tecnologia, eu tenho que conhecer do que eu tenho disponível. E aí você cria essa preocupação de imediatismo, de ter que fazer as coisas agora, para entregar agora, que vem da cultura desde a fundação, quando a empresa quase faliu 2 vezes porque não tinha dinheiro para pagar e acabar, e conseguiram se reinventar. Então isso ele transformou, assim, ele transportou, na verdade, para todo mundo que entra lá. E quando você é menor e você vai crescendo mais organicamente, não vou dizer que é fácil, mas dá um pouco mais de tranquilidade para essa cultura organizacional se propagar. Quando você começa a comprar empresa
ou começa a crescer muito rápido, trazendo muita gente de mercado, você acaba tendo uma influência muito grande, né? Então, a NVIDIA comprou a Mellanox, que é uma empresa israelense, há 4 anos, que resultou, se não me falha a memória, mais uns 15, 20% do aumento da força de trabalho. Puxa, qual que é o impacto de uma empresa entrando com tanta gente? Cara, é a nossa cultura, tá lá hoje. Um monte de gente de mercado, eu vim do mercado, várias pessoas do meu grupo vieram do mercado, rapidamente absorvem isso, porque não é o Marcel passando a cultura, não é, o nosso diretor aqui América Latina, não, é o Jensen. O Jensen entrou no staff do Brasil. Durante a pandemia, a gente fez uma reuniãozinha lá e para meio que uma reunião de descompressão mesmo. Toda sexta-feira, às 4 da tarde, podia trazer uma cervejinha, um vinho para contar o que estava fazendo, todo mundo em casa. E aí o nosso VP Américas adorou, contou pro VP Global que adorou, que foi ver também. Ele falou, pô, eu vou trazer o Jensen para cá. A gente falou, imagina. Na semana seguinte o cara tava lá. E aí, o que vocês estão fazendo no Brasil? Legal. Como que tá a família? Sabe, umas coisas... Não foi perguntar de negócio. Foi, pô, vocês estão bem? Vocês estão... Você vê que você percebe que o cara tem uma preocupação. Genuíno. Puta, muito genuíno. E isso contagia, isso contamina, e aí fica um pouquinho mais fácil pra... Na hora que vem o trabalho, que você tem que tomar a decisão e vem a cobrança, você fala, cara, é isso que a gente tem que fazer. Boa, legal. E aí a galera movimenta. Então é um ótimo lugar para trabalhar, realmente é diferente. Muito bom. Diegão, quer contribuir alguma coisa aqui? Eu adoro a cultura da NVIDIA, tenho assistido muita coisa a respeito desse comportamento cultural. Eu acho desafiador ao mesmo tempo que ele é instigante, de como ele funciona e como poderia ser aplicado em outras empresas que queiram reduzir essa camada de reporte de uma organização e ao mesmo tempo criar essa disseminação de informação, que é uma das coisas que eu acho super bacana. Sim. Quase todas as informações são publicadas de uma forma muito rápida para que as decisões sejam tomadas rapidamente também. Exato. E essa questão da missão, de você tomar a missão e você ser o responsável por ela, eu acho isso sensacional. Isso elimina muito... obviamente que você tem, né, tem todas as preocupações de dar muito empoderamento para todo mundo, mas ao mesmo tempo te dá uma forma... de você conseguir realizar as coisas e conseguir executar as coisas sem precisar muita aprovação para coisas bobas. É uma autonomia com responsabilidade. Com responsabilidade. Obviamente que você cria isso, né? Você tem que educar as pessoas, tem toda a parte, né, de novas gerações entrando, né, no mercado de trabalho, que você precisa passar também essa conscientização de responsabilidade para eles, assim, tem todo um processo, mas quando o negócio é coletivo fica mais fácil, porque se você não tiver isso, você vai ser o diferente lá, e aí o cara vai falar assim, cara, aqui não. Aqui você achou uma oportunidade, isso acontece com frequência. Olha que legal, fui no cliente tal, falei lá, e o cara tem uma solução, quer buscar uma solução XYZ, e não tem ninguém aqui na equipe do Brasil para fazer. Eu falei assim, agora tem, você. Parabéns. Parabéns, você acabou de ganhar um projeto. Isso é ótimo. Aí o cara falou, não, mas não sou eu. Eu falei assim, e daí que não é você? Você descobriu, você viu a oportunidade, você virou o chefe. The mission is the boss. Vai lá e põe esse negócio. Eu preciso da ajuda do cara de... Aciona o cara lá. O cara tá na Índia, show. Cuidado com o fuso horário. No começo choca, né? Choca, você fica, não. Você fala, pra quem que eu pergunto? O cara fala assim, como pra quem eu pergunto? Entra lá e procura a informação, tá aqui, ó. Quem que é o cara? Cara, entra aqui, ó, tem um repositório, tem o nome de todo mundo, que todo mundo faz. Entra lá e procura o cara e pergunta pra ele. Mas o cara é o VP global. E daí? Pergunta pra ele. Muito legal. Se ele souber a resposta, ele te dá na hora. Se ele não souber, ele põe um maisinho lá e fala, fulano, responde o cara aqui, ó. E o cara vai te responder. Legal. Assim, é raro, ó, isso eu trabalhei bastante tempo, é raro, não existe a palavra escalar na NVIDIA. Eu vou falar pro chefe que o outro... Esquece. Se você fizer isso, você tá ferrado. Fala com o chefe logo direto. Se então, cara, me ajuda aqui. Obviamente, você vê, é pouca gente para muito trabalho. Às vezes não dá tempo de responder tudo. Então, às vezes o cara não respondeu porque passou, cara. Muito e-mail, muita coisa. O cara, chama ele no Teams rapidinho. Manda uma mensagenzinha no celular pro cara. Ele vai te responder. É cultural. O cara vai te responder, cara. Que legal. É bem... E esperam mesmo de você. Então, às vezes, se chega algumas coisas na sua caixa lá no seu WhatsApp, você não respondeu... Acelera aí. The mission is the boss. Vambora. Boa.
Bom, vamos aprofundar um pouquinho no tema principal, né? A gente veio para falar um pouquinho de AI, mas no fim acho que a história da companhia se funde, né? se funde. Acho que é muito legal ouvir um pouco de como a empresa chegou lá e a cultura organizacional é importante para isso, né? Mas a gente estava falando agora há pouco que, cara, AI é aplicável a, sei lá, qualquer coisa, né? Saúde, varejo, indústria... Enfim, games, começou lá com games, mas ela é retroalimentada por AI, né? Onde é que você vê ou quais os segmentos que você vê um pouco mais de investimento e desenvolvimento e onde a gente tem uma aplicação mais sólida e quais os que você acha que ainda tem um potencial grande que ainda precisam se desenvolver? Se a gente pegar a história das soluções de inteligência artificial, antes elas estavam bem... nichadas, elas estavam dentro de pequenos silos das empresas, de qualquer vertical, tá? Então, eu atuei 2 anos trabalhando diretamente com o mercado financeiro. Puxa, eu falava com a turma lá de análise de crédito, análise de risco, antifraude e um pouquinho de trading. Hoje eu falo com todas as áreas do banco. RH, compras, merge acquisitions, todas. Vamos pegar varejo. A gente falava muito com a turma de e-commerce para fazer recomendador. Os caras criavam lá, né, todo mundo, né? Espero aqui nesse podcast já usou um e-commerce da vida, né? Entrou num site, tentou comprar alguma coisa, ele te recomendou. Quem compra essa calça também comprou esse cinto. No fundo assim, no grosso modo, é uma inteligência artificial olhando dados históricos, cruzando informação e te fazendo uma recomendação. Isso era algo que a gente trabalhava no nosso dia a dia, porque a gente mostrava para essa turma do e-commerce que se você pudesse trazer mais dados, você ia ter uma recomendação melhor. Aí o cara fala, mas se eu trouxer mais dados, eu não tenho tempo de processar isso e dar recomendação. Eu falei, então eu vou te ensinar a programar em GPU, que você vai pegar todos os seus dados, ele vai te dar a recomendação em tempo real. O cara falou, consigo fazer isso? Consegue. A gente fazia, o cara falou, caramba, eu tô acertando mais, tô vendendo mais. Show. Uma área do varejo que estava usando. Hoje a gente fala com todas as áreas. Anúncios, marketing, RH. Supply. Nossa, supply agora, nossa, price, tá bombando. Então você imagina, quando você sai de um nicho e você acaba tocando todas as áreas de todas as indústrias, aí você tem uma tecnologia que realmente transforma. Aí a gente tem uma nova revolução industrial acontecendo. E assim, eu tô já, como eu falei, há 6 anos nessa brincadeira. Tava difícil pra caramba, principalmente aqui no Brasil, mostrar valor dessas tecnologias. Tem uma série de coisas que a gente pode até no bate-papo aí aprofundar, mas era difícil. Muitas provas de conceito morriam na praia. O pessoal não conseguia tangibilizar o uso. Às vezes, para você convencer alguém que fala assim, cara, esse é o caminho, isso aqui vai acontecer, era muito difícil. Aí vem o momento iPhone da inteligência artificial, que é o ChatGPT. Por que é o momento iPhone? A gente, na época, né, quem recupera 2007, eu acho que foi lançado o iPhone, todo mundo não vai, mas a maioria da galera empresarial já tinha um smartphone na mão. Eu tinha o meu BlackBerry. Meus amigos tinham o meu Palm Trail lá. É, não é? Aliás, uma dica cultural, o filme da BlackBerry. Sensacional. Ali você vê o arrependimento do ser humano. As decisões estratégicas são complexas das companhias, enfim. Mas já existia telefone, já existia smartphone. Mas o que o cara fez? Cara, ele transformou o negócio. A IA generativa, tangibilizada pelo ChatGPT, é o mesmo momento. Então, até aí fazendo a analogia, era de games, destravou, passamos de fase. Matamos um chefão, agora fomos para uma outra fase. Porque a quantidade de coisa que pode ser feita, a quantidade de coisa que está sendo... E aí o mais interessante, a velocidade com que as coisas estão sendo criadas é um negócio absurdo. Assim, foi vários anos nesse mundo aqui, a gente via um certo tempo para algumas coisas acontecerem. Agora tem coisa que a gente vê uma semana, na hora que a gente vai na outra semana, fala, ixi, não dá pra acompanhar. Não dá pra acompanhar. Não. Tem coisa que nasce morto. O cara, nossa, eu desenvolvi um negócio, o cara já tá vendendo isso aqui, ó. O que você achou que você acabou de inventar, o cara já tá vendendo. Tem algum segmento que tá subutilizado, hein? Um monte. A gente vê assim, ó, eu vejo destaque, mercado financeiro, né, finanças tem usado, principalmente quando a gente olha Brasil, até pelo fato da gente ser sempre bem digitalizado aqui, varejo, retail tem se mostrado também uma área bem interessante de adoção. E aí vem um leque de saúde, indústria que tá, cara, muito atrás, mas que rapidamente pode
pode entrar nessa jogada. Esse que é o ponto. Antes as barreiras de entrada dessas tecnologias eram maiores. Agora ficaram infinitamente menores. E aí, né, a gente sempre tenta pôr o pessoal, né, um pezinho no chão, que nem tudo também precisa de inteligência artificial. Às vezes não se paga o projeto. E o cara quer pôr lá para funcionar porque tá no hype. E aí vai perder dinheiro. Vai gastar dinheiro onde não precisa. Então tem muito da maturidade digital dos segmentos. Alguns estão mais maduros do que o outro, então fica um pouquinho mais rápido. Tem segmentos nem estruturação de dados tem. Pronto. O dado é o ouro da brincadeira. O cara nem sabe onde que tá o dado. Ferrou. E aí por isso que essas coisas às vezes são interessantes. Antes, para você preparar um algoritmo, um modelo de inteligência artificial, usando técnicas de machine learning, deep learning, você tinha que estruturar o dado. O que era estruturar o dado? Putz, eu preparar ele no mesmo formato, limpar, anonimizar, tirar ruído. Assim, dava um trabalho danado. Só a preparação de dado, o cara poderia levar talvez uns 2 anos para arrumar a casa, para daí ele dar um próximo salto e desenvolver um algoritmo de machine learning. Hoje só precisa ter o dado. Hoje você joga no mesmo saco. Assim, você joga num banco de dados vetorial, pode estar em PDF, em vídeo, áudio. Esquece a formatação. Joga lá. E o modelo consegue usar. Então você vê que ela de repente eu eliminei 2 anos dessa minha jornada, agora só joga num lugar assim, pega lá, vamos pegar uns parceiros aí, Databricks, Snowflake, essa turma que junta dados, que joga lá que eles dão um jeito, é rápido. E a partir dali você começa a ter possibilidade aí sim de fazer algo. E aí vem a pergunta, mas o que é o algo? E aí, na NVIDIA a gente tem o trabalho, né, faz parte do nosso dia a dia, dos nossos parceiros, assim, cara, entende o problema do cliente. Esse é o principal. Cara, se o cara não souber o que ele quer resolver, eu não vou falar pro cara, não, usa aqui inteligência artificial. Às vezes tem alguns parceiros meus que ficam bravos, falam assim, pô, mas eu tava com um projeto lá de milhões, você foi falar que o cara não precisava, ele não vai comprar nada. Eu falei, pois é, mas se a gente conseguir depois mostrar que ele precisa, ele sempre vai comprar de você. Porque se ele comprar que não precisa de você, ele nunca mais te recebe. Então vamos aterrizar, putz, qual que é o seu problema? Eu tenho um problema identificado, legal. Se você resolver esse problema, você sabe o impacto no seu negócio? Tem muito cliente que não faz ideia se ele resolver o problema, o que ele vai ganhar. Se ele vai ganhar mais produtividade, receita. Você mede para ver qual que é o impacto desse seu problema? Eu não faço nenhuma medição. Pô, cara, não vai dar. Então se você conseguir ver, identifiquei o problema, eu sei o impacto de resolver esse problema no meu negócio, e eu estou medindo, putz, com esses 3 elementos a gente consegue desenhar, falar, tem uma tecnologia aqui de inteligência artificial que resolve esse problema, a gente vai validar ela no MVP para ver se a medida melhora, uma pequena amostra melhorou, eu te dou o preço da escala. Para isso escalar vai custar tanto. É maior do que o problema que quer resolver? É maior. Em quanto tempo vai se pagar? Vai se pagar em 3 meses. Pô, vale a pena. Não vou levar 10 anos para pagar esse projeto. Esquece, cara, engavete isso aí, vamos fazer outra coisa. Difícil. Parece fácil fazer essa jornada, mas não é. Quando você vai na empresa, no mundo real, a gente sabe que não é. Então, por isso que tem bastante trabalho, oportunidade e um mercado enorme para explorar. Diegão, quer... Eu acho que esse ponto do problema é o principal, que eu vejo mais, e não é novo, assim, esse filme... Não é sempre exato, sempre existiu. Né? Agora é a nuvem, agora é blockchain, agora é o Big Data, e a gente sempre olha para a perspectiva da tecnologia. Se você não olhar de fato qual é o problema, o impacto, o que vai fazer diferença para valer a pena o investimento, talvez não faça nenhum sentido. E aí tem um desafio da democratização da tecnologia, porque todo mundo tem agora um ChatGPT aqui na mão. Então, ele acha que produzir alguma coisa fácil, então qualquer problema ele se resolve facilmente. Mas existem centenas de algoritmos, para não falar alguns milhares. Cada dia aparece 10. Você tem que saber qual é o algoritmo que vai resolver o problema, mas se você não souber qual é o problema, qualquer algoritmo serve. Então já dizia Alice no País das Maravilhas. E aí você cai num risco da generalização. Total. Que para esse mundo generativo ele pode ser assim. Não, e aí entra as alucinações. Total, então, é nesse caminho. Exatamente. Aí você caso real, sem citar nomes, hein? Empresa de cosméticos pegou o hype e falou assim, cara, põe esse chat GPT no nosso atendente virtual aqui rapidinho, fez a API lá, pôs para funcionar, foi pra rua. Nível de acerto quase batendo 100%. O cara falou, já vamos desligar o call center. Aí pegou uma cliente que entende bastante do produto, fez 3 perguntas, o botzinho recomendou o shampoo da concorrência. Print screen Instagram, acabou.
Até recuperar, vai. A internet é volátil, o pessoal esquece. Mas por um período, vai ter gente na rua, vai ter que gastar uma. Meme, né? Nossa, você virou meme, vai gastar uma grana, um impacto na marca, a queda de venda. Aí o seu concorrente se aproveita da cena e cara, vira uma bagunça. Só porque o cara resolveu inovar. Não, você se pôs num risco gigantesco. Ou então, e aí a boa notícia é que o pessoal percebeu isso rápido, porque essas notícias começaram a pipocar de uma forma, né, por isso, justamente porque hoje, quando viraliza o negócio, você perde o controle de empresa colocando código lá para otimizar código e todo mundo tem acesso do código confidencial do cara. Não! Mas era algo novo. Assim, tirando o crachá que você entende, você fala assim, pô, o cara tem uma chance de fazer um negócio tão legal, ele vai lá e faz. Só que ainda ele não sabe de tudo que pode acontecer. Agora o pessoal já percebeu que foi assim, calma. Fora as múltiplas conversas com AI que Não, a galera leva pra ficar desafiando a AI pra algum lado que aí, o resultado é torto. A gente às vezes fala com o cliente e fala assim, mas ela errou. Fala assim, mas em algum momento ele falou que não erra? Não. Ele tá falando tal coisa, mas em algum momento ele falou que não vai falar tal coisa? Não. Então cabe, e aí é um movimento que a gente vê isso agora exatamente acontecer, é a galera pegando esses modelos genéricos e customizando e criando o Marcel GPT, que vai saber de tudo da minha vida, de tudo que eu quero que ele saiba e só fala as informações que eu quero. E aí eu posso ter meu chat e dizer, pergunta lá pro Marcel GPT, ele vai te responder. Ele não vai falar mal de mim, ele não vai falar coisas que eu não queira que ele fale. Sim. Meu time perdeu, ele não vai falar de futebol. Meu time ganhou, ele vai. Então, isso está acontecendo nas empresas de elas buscarem essa customização para realmente aí você tem efetividade. E, de novo, eu estou falando de pedacinho que eu estou falando de um assistente virtual. Eu posso estar falando isso num forecast de compras ou numa rota de entrega. Tudo isso está sendo customizado e trabalhado para essas tarefas. E aí qual que é a parte boa? Que por conta desses modelos ficou muito mais rápido fazer isso. E se você tiver dados... E aí nem precisa ser muito estruturado. Se tiver o dado, você tá com faca e queijo na mão. Acho o problema primeiro. Acho o problema. Não, mas aí você puxou um gancho que assim, a gente entra numa segunda fase, talvez, da evolução da tecnologia, né? Porque ela veio, ela trouxe um leapfrog, né? Sim, salto importante nos últimos tempos. E aí vem a questão da regulação, né? Sim. A gente entra num processo, tá bom, beleza, até onde vai, né? O que ela não pode fazer, né? Quais são os limites, né? Até para ela eventualmente não atrapalhar mais do que ajudar, né? Como é que você está vendo esse processo de regulação esse é um ética? Isso é um tema seríssimo, né? Algumas coisas a gente tem como já eliminar de cara. Primeiro, tem LGPD? Então, amigão, segue o LGPD, o que está embaixo dessa, você tem que fazer dentro dessa regra. Vou pegar o dado de fulano. Pode pegar o dado de fulano? Ele te autorizou a usar? Não. Então não pega. Mesmo se você for... Não precisa usar inteligência artificial. Mesmo se você for mandar um e-mail marketing, cara, você não pode usar. Então a culpa não vai usar a burrice artificial. Isso, né? A culpa não é da inteligência. A ferramenta é a inteligência artificial, é um modelo aqui, mas, cara, um e-mail marketing pode ser um problema também se você violar uma regra de LGPD. Então, primeira coisa, tá dentro do LGPD? Tá show de bola, vambora. Então, essa parte vamos chamar assim, da privacidade dos dados, para mim é um assunto resolvido. Siga o LGPD à risca do país onde você vive, da região, enfim. Agora, tem uma área cinza de propriedade intelectual que a legislação não está pronta. E aí dá muita margem para discussão. Eu participei de um painel num evento com uma professora, esqueci o nome dela, eu preciso recuperar lá, porque eu sempre menciono esse caso. Uma professora lá do Mackenzie de Direito, ela fala que na lei brasileira da propriedade intelectual tem uma frase lá que fala que é algo que vem da alma. Cara, se foi a IA que gerou, o que é a alma? O algoritmo? A minha GPU? Não cabe, não dá. Tem umas discussões que surgiram agora com a Scarlett Johansson lá. Pois com a voz lá, cara. Isso é mega polêmica. Como que... Cara, então, isso aí, se você... E aí passa um pouquinho mais por legislar do que regular. Precisa ter uma legislação para controlar esse negócio, no sentido do controle de punir quem está fazendo coisa errada. Não controlar no sentido de proibir ou inibir o cara de inovar ou usar uma tecnologia. Isso não tem como. Galera, assim, é triste. Tem gente que acha que não, eu vou proibir os... Não vai. Teve quando saiu o negócio, quando logo saiu o ChatGPT, já faz quase 2 anos, tá, gente? Parece que foi, né? Foi 2 anos já.
Um grupo de gente falou, não, vou assinar um baixo assinado para parar a pesquisa. Não tem como, cara. Isso não é por aí o caminho. A Itália, acho que proibiu o uso por 24 horas. Falou assim, cara, não dá. O Musk tá numa... Mas tá, eu acompanho os posts, eu não posso falar mal. Pelo contrário. Tô a ser suspeito. O cara tá investindo bilhões de dólares com a minha tecnologia. Mas tá correndo atrás, fica mais caro. Quem saiu na frente consegue, né? Enfim. Mas então, eu acho que por isso que às vezes a palavra regular às vezes causa um impacto da pessoa achar que, não, eu tô proibindo. Não, você tem que controlar, no bom sentido da palavra, como as leis controlam regras, a sociedade. No fim do dia é regular. Regra de sociedade, é isso. Então, tem algumas áreas que eu acho que já estão resolvidas por conta do LGPD, se encaixa embaixo disso. Agora, tem uma área cinza aí que é complicado, assim, e de novo, precisa ter a conversa. Não é a empresa A ou a empresa B falando, não é o cliente B, não, é todo mundo, é a sociedade, tem que ter essa discussão para que no final seja o melhor. Já tem umas premissas básicas para inteligência artificial, né? Ela não pode ir contra o ser humano. Aí virou filme, né? Do coisa lá, mas, cara, é meio óbvio. Na verdade, isso tem que ter. Essas teorias que são teorias... apocalípticas? Ele escreveu. No fim, o Asimov ele fez uma teorias para que de fato sejam como reais. Ele acerta, né? E obviamente saíram filmes a partir dessas regulações. Mas no fundo você não pode criar alguma coisa que vá destruir a humanidade, por exemplo. Acho que é princípio básico na linha de código 1 lá, a inteligência artificial não pode fazer nada contra o ser humano, né? Mas tem um monte de coisa que assim são muito mais simples, por exemplo. Como é que você não vai contra, como é que você utiliza a educação em conjunto com a inteligência artificial e não proíbe o aluno de usar. Na nossa época, colar era no papelzinho, né? A molecada hoje é na foto do celular, manda o negócio rapidinho, mudou o esquema. Vai fazer um trabalho, não pode usar IA generativa. Como é que você faz o cara pensar junto com o AI? Isso, então, olha a sacada. Nas 2 gerações antes, talvez, o cara não podia usar o Google para fazer. O cara pode usar o Google, mas não pode usar a internet generativa. Calma. Aí a gente... Daí, caso real, meu filho tá fazendo intercâmbio lá, foi fazer um projeto sobre mitologia. Ele tinha que escrever uma história, mitologia, e ilustrar. E o professor falou, usem IA generativa para fazer a ilustração, a história. Só que você vai vir aqui apresentar a sua história. Legal. Você vai contar a história, você vai falar por que o Deus é isso, por que a mitologia é que você vai contar a história, os conceitos e vai mostrar as ilustrações que você usou. Aí eu ajudei ele lá no próprio site da NVIDIA, tem uns modelinhos lá que geram imagem. Cara, ele fez um trabalho de escola, ele tá como se fosse o segundo colegial aqui, de mitologia, melhor que meu TCC de pós-graduação, cara. Legal. Assim, o nível da criatividade e ele mostrando, depois você pede ele para contar sobre mitologia, cara, ele entendeu o conceito, ele fala assim, então essa potencialização inseriu, né? Que é interessante. É muito legal. Porque aí você pega o principal do ser humano, que é a criatividade. Então, quantas vezes você tá de frente com um problema e você se depara com aquela situação, você não sabe o que fazer. Travou, né? Você parou. Aí você abre o ChatGPT, faz a pergunta certa. Então é uma nova habilidade. É uma habilidade que você tem que desenvolver. Aquilo destrava para que você dê o teu próximo passo. Então, por que não utilizar isso? E colocar outros elementos para que você possa ter realmente o teu copiloto, para que você possa produzir mais. Isso vai acontecer em todo lugar. Então, o copiloto é apenas uma das funcionalidades da IA generativa. E qual que é a notícia, né? Todas as empresas de software vão ter um copiloto. Todas. Desafio, o cara fala, eu não vou ter. Eu falei, então, cuidado, vai ficar para trás. Porque o seu concorrente vai ter. E se ele tiver, o seu usuário, cara, a hora que ele usa um copiloto... sem querer fazer jabá, a gente já tem copiloto em ação lá. Então, quando você usa a primeira vez, você fala, caramba, meu... Ajuda muito, né? O caso que a gente tem visto, tem trabalhado junto, é a SAP. Todo mundo que já teve alguma relação com SAP sabe o desafio que é. É fantástico, o sistema é maravilhoso, mas no começo
Dá trabalho, né? Você, putz, vamos implementar o SAP. Você fala, caramba, vai Tem dar... certeza? Aí contrata um monte de gente, tal, faz tudo. Aí começa a dar dor de cabeça. Aí o que você faz? Põe mais gente. War Room do SAP. Põe mais... Aí resolve. Cara, quando tá rodando, cara, é maravilhoso. Mas até Mas esse processo... O UX é uma... Eu costumo brincar que o UX foi um endocrinologista. Boa. É a mesma coisa, exato, cara, sensacional. Essa é boa, vou começar a usar, eu te dou o crédito. Obrigado. Fica tranquilo, Ju. Essa é boa. Você imagina, então, eu ter o Copilot do SAP. Chama Joule, tá na boca do gol. Eles já anunciaram lá, vai tá no mercado em breve, já estão mostrando. Aí você imagina, o cara tá lá e se depara com um problema que ele não vai colocar mais 60 horas no projeto, ele vai perguntar pro cara, falar, olha, a minha situação é essa, me dá o código aqui pro... E em 3 segundos o negócio está funcionando. Cara, quanto tempo você ganha nisso? Quanta agilidade? Muda. Não dá nem para estimar, né? O quanto você tem de produtividade represada. Muita. É dificílimo você estimar alguma coisa. Tem gente que prega o apocalipse, né? Sim. Eu tenho um parceiro nosso que trabalha com robótica. E a NVIDIA publicou um paper de robótica recentemente que você fala com o robô. Na verdade, você não fala com o robô, você fala no computador e ele transforma o seu desejo em programação de robô, em linguagem de programação de robótica. Aí esse meu parceiro falou assim, pô, Marcelo, eu vou mandar embora meus 50 roboticistas que eu tenho aqui. Eu falei, calma, não faz isso não. Por quê? Eu falei assim, cara, porque com isso você dá o comando, rapidinho o robô tá lá. Eu falei, tá bom, quanto tempo o seu robotista levava para programar o robô? Ele falou, demorava 2 semanas. Então ele programava um robô a cada 2 semanas. Eu falei, pois é, agora ele pode programar 1000 por semana. Exato. Você aumentou a escala. Agora faz pro seu vendedor lá vender robô que você consegue entregar 1000 por semana. Ele falou, pô, então eu vou contratar mais vendedor. Eu falei, pois é, agora, o que represava o cara? Putz, a minha capacidade de programar tantos robôs por hora. O que eu tinha que fazer? Contratar milhares de roboticistas. Não dá. Não. Agora, se eu tenho a demanda, esse cara consegue fazer. Só que ele precisa aprender a usar a ferramenta. Acho que agora você entrou num outro ponto que pra mim é muito importante, né? Que assim, um novo mercado de trabalho com AI, né? Pouco tempo atrás assisti uma palestra do Silvio Meira, que é esse é mestre, cara. O roda-viva dele de inteligência artificial. Quando os caras tocam em regulação, eu já assisti umas 30 vezes pra tentar dar... Eu não consigo, eu não tenho a capacidade intelectual dele, mas ele é... Cara, não, ele é difícil. Assim, é referência. Assim, ele vai falando e fazendo desenho dele ao mesmo tempo. Ali Cara, você tinha que usar mais ele nesse país, cara. Eu concordo. Mas você tem que estar atento, porque senão você não acompanha a velocidade de raciocínio dele, que é fantástica, né? Mas tem uma coisa que ele falou que eu concordo muito, que de fato a gente vai ter uma transformação no mercado de trabalho. Entendi. E de fato o ser humano mediano, né? O mediano é o cara que... Sim, na média, talvez não tenha tanto emprego para ele assim, né? Mas assim... ou AI, não que não tenha tanto emprego, talvez a gente arruma outras coisas para ele fazer, mas a AI vem para substituir boa parte do trabalho de ser humanos medianos, né? Como é que se enxerga essa transformação que a gente... Vai ter, a transformação é inevitável, não tem como. Alguns trabalhos vão sumir. Isso acontece, acho que desde a época das cavernas. Sim, total. Não mudou nada, mesma regra. E vão surgir outros, hein? Exato. Tem o cara que acendia a lamparina na rua? Tem. Aí inventou a eletricidade, não tem mais. Tem o cara que fazia a charrete? Tem. Inventou o carro, não tem mais. Então, é uma transformação. Qual que é o problema? É muito rápido. Então tem coisas que você, do dia pra noite, pode ser que a sua função desapareça. Nessa época, metade ainda tem luz, metade ainda tá na lamparina. O cara já tá vendo que o negócio tá acontecendo. Agora pode ser que do dia pra noite, de repente, realmente pode mudar. Então você tem que estar, de alguma forma, tá preparado para reagir. Por conta da velocidade pode ser mais difícil, então a gente tem que estar atento. Depois vem o lance da capacitação. Como que a gente e as próximas gerações se capacitam nessas tecnologias para poder efetivamente ou usar para o trabalho, né? Se você ser um usuário dessa tecnologia e melhorar o seu trabalho, ou você criar algo novo. Que aí também é onde está tendo muita... A gente vê muita coisa acontecendo, e aí quando a gente olha para o Brasil, a gente fica um pouco preocupado. A gente, por exemplo, a gente tem só um curso oficial de bacharelado em inteligência artificial no Brasil, que é da UFG, lá de Goiânia. Caramba. Curso. Formou a primeira turma agora. Em Goiânia? Em Goiânia. Professor Anderson Soares. Nossa. Se quiser, pôs o contato, faz um podcast com ele, cara.
No segmento de educação de IA, ele pra gente é uma referência fantástica, porque ele faz um negócio aplicado mesmo. A turma formou 100% empregado em grandes empresas. Inclusive, um grupo fundou uma empresa lá, uma startup que já está bombando. Então, você vê, puxa, é pouco. É pouco, é pouquíssimo. Então, você vai levar uma nova força de trabalho para o mercado daqui a 3, 4 anos, que não faz ideia do que está acontecendo hoje. Cara, isso é um problema sério que tem que, né? Então, e se você desprepara, põe essa turma despreparada no mercado de trabalho, aí o mediano tá na lama. Esse cara, para conseguir dar o próximo passo, é muito difícil. Então, eu acho que esses ajustes, tanto do que da forma com que a gente capacita, da forma que a gente educa e o mercado de trabalho se posiciona, a gente vai ter que agir rápido para não ficar para trás. Por que eu falo não ficar para trás? Porque se algum país está acontecendo sair na frente, automaticamente a gente vai consumir a tecnologia deles e a gente vai ser consumidor. Não vai inovar, a gente vai juntar Lego mais ou menos, mas não vai criar nada aqui, não vai ter propriedade intelectual aqui. E a gente tem capacidade para isso. Muito. Então, poxa, como que a gente não pode perder esse ciclo, né? Então é sério, é sério. A gente vê com bastante cuidado e carinho aí de como a gente poder capacitar. E para acompanhar essa velocidade, é preciso utilizar a própria inteligência artificial como um assistente. Porque não adianta você conhecer só a parte teórica do negócio, saber a história de onde você está. Você tem que vivenciar. Tem que usar na prática. Exato. Não tem como. Até para quebrar algumas barreiras de você. Eu vou dar um exemplo. Depois minha filha fica brava, que eu menciono ela nos podcasts, ela fica brava. A minha filha estuda medicina. Tá no 2º ano agora. Aí eu tenho um parceiro meu, o Rafael, lá da CISP One. Ele criou uma IA, um modelinho básico de triagem. Pegou umas ferramentas lá da NVIDIA, juntou, pegou um banco de dados super legal, curado lá por universidades, por um doutor lá, tem uma coisa bem estruturadinha. Então ele criou um software, bem assim, em algumas semaninhas, que ele faz uma triagem automática. Então o que é fazer uma triagem automática? Eu não estou substituindo médico, não estou substituindo enfermeiro. Imagina um cenário que você chega no pronto-socorro, você vai lá para a salinha de triagem, enquanto a enfermeira está lá fazendo a anamnese, fazendo as perguntas do que você está sentindo, a máquina está ouvindo o que você está falando, ela está colhendo os seus sinais vitais. Quando ela acaba de fazer as perguntas, ela olha para a tela, tudo que você falou já foi transcrito. Aquilo lá acessou uma base de dados que dá uma para ela e fala assim, olha, 80% que o Marcel está com amidalite. Putz, ela já sabe para quem direcionar, para quem, põe a fitinha lá, vai lá que vai ser tempo real. Aí eu mostrei isso para minha filha, ela falou, não pai, não é assim. Começa a discussão, eu falei, tá bom, o que você estudou hoje? Diabetes. Eu falei, tá bom. Abri o computador, finge que eu sou médico e eu vou começar a te fazer as perguntas, você tem que dar as respostas da diabetes, porque eu não sei, né? Eu vou perguntar o que você está sentindo, qual a sua situação, você vai respondendo. E eu com, né, ela falando, eu fazendo as perguntas, ela respondendo, cara, agora que acabou, tava lá 85%, até o tipo da diabetes. Eu virei o computador para ela, ela olhou, falou, não, isso é bobagem, saiu fora, bravo. Falei assim, cara, vai mudar. Vai mudar Se muito. prepara, vai mudar. Eu vi um paper da IBM há um tempo atrás do Watson, foi uns 3, 4 anos, faz tempo, sobre saúde, né? O quanto... isso vai transformar. E aí, o prognóstico pode ser dado de uma maneira mais eficiente, porque o médico, cara, para ele guardar todos os sintomas possíveis... E aí um negócio que aí a gente, falando com a comunidade médica, passa a ser interessante. Pessoal, vamos levar tecnologia para os hospitais e clínicas. Hoje, durante uma consulta médica nas grandes redes hospitalares, o médico passa 40% do tempo digitando, sem olhar para o paciente. E se ele não precisasse mais digitar? Ele pudesse dar uma atenção mais direta ao paciente, olhar, perceber que na hora que ele falou, perguntou, teve uma... Ele percebe coisas que a máquina não percebe. Mas ele tá lá digitando, ele pergunta, e aí se pegam que nem eu, que caça milho, não enxergo direito, tem que ficar... Cara, a consulta, 40%, 50% da consulta foi perdida porque colocamos tecnologia no consultório. Só para sair o prontuário, depois tá mais fácil, a equipe ter acesso, tá tudo bem, mas se eu automatizar esse processo e ainda por cima der alguns insights pro médico, o médico continua lá, mas aí o cara vai sair, o médico foi muito bacana, cara, ele ficou conversando 40 minutos comigo, foi porque... E aí minha filha falou, não, sim, a amnésia é a parte talvez mais importante da consulta, é onde que ele consegue pegar coisas que estão acontecendo em volta para dar...
Você está tirando isso hoje. Por quê? Porque pôs um bendito computador dentro de um consultório que o cara tem que ficar digitando, preenchendo o campo. E você pode usar a inteligência do médico para outras coisas, que eu estava falando. Porque assim, é importante. Se você começa a anotar todos os sintomas possíveis, assim, é humanamente impossível você saber as milhares de possíveis doenças que pode ser. Assim, você pode lembrar, mas assim, a conexão entre elas ou uma inteligência artificial pode dar a melhor e ajudar o médico no diagnóstico. E aí tem algumas coisas que é um pouco de ficção, no sentido de que não está acontecendo, mas a tecnologia para fazer isso acontecer já tem. Você imagina que eu tenho... acontece um surto, a gente viveu isso há pouquíssimo tempo atrás, mas eu estou tendo surto de alguma coisa, você começa a ter diagnósticos e o cara vai preenchendo e vai entrando, de repente você cria uma base de dados, você tem uma IA monitorando e fala assim, a gente está com um surto de tal coisa, está tendo uma virose na região XYZ, prepara o remédio tal que vai faltar remédio ali para atender isso aqui. Assim, tecnologia para isso já tem. Qual que é a dificuldade? Puxa, como que eu centralizo esses dados? Como que eu trabalho? Né? Aí a gente participa de alguns fóruns globais aqui. Quando eu falo de SUS, os caras falam, cara, vocês têm a maior base de dados de saúde do planeta. Centralizada. O que dá para fazer com isso? Em todos os outros países, os países desenvolvidos, tá tudo em clínicas, em hospitais privados que não podem compartilhar dado, que não... Cada um aqui com seus padrões. Com seus padrões, aqui tá tudo junto. Aí você fala, cara, vamos fazer alguma coisa. Ixi, então... Aí vira Brasil de novo. Aí você fala, não. Mas tá aí. Mas você percebe que às vezes é um pequeno ajuste, você pode dar um salto de ser referência em pesquisa em saúde no planeta. Que país? Brasil. Por quê? Porque tem o dado. Tem médico, a gente forma a quantidade de médico, pesquisador, PhD nos maiores laboratórios e clínicas do mundo são brasileiros. Na verdade, em algum ponto, a falta de regulação, a gente estava falando de China há pouco tempo atrás, da China talvez seja uma vantagem. Dependendo da coisa, pode trazer um benefício enorme, né? Sempre os prós e contras. Tem uma diretriz governamental. Fica numa encruzilhada, no fio da navalha, podendo pender para o lado ruim ou bom, mas percebe que tem negócio, tem formas, né, de fazer e tirar positivamente vantagem dessas coisas, né? Eu acabei de voltar de lá, enfim, tem uma diretriz governamental de digitalizar e botar dados a favor da eficiência da saúde chinesa. Tá todo mundo conectado em super apps que estão conectados com o governo, e isso ajuda na identificação de surtos, de demanda de médico, de remédio, tudo isso você põe essa cadeia para trabalhar, no final todo mundo ganha. Então, assim, tem... assim, sabendo do potencial da tecnologia, às vezes fala, caramba, vamos fazer, né? Então dá esse ânimo, mas ao mesmo tempo você fala, puxa, é tão difícil. Mas, me conta o que você acha que tem de long hanging fruit, assim, do que tá fácil pra gente colher hoje de benefício com AI no Brasil ou no mundo, enfim. Assim, de novo, né, voltar para aquele... Se você tiver um problema, tem muita coisa, bem claro, tem muita coisa que já está quase que automático. Você precisa tomar um certo cuidado, que também tem muita empresa que fala que faz um monte de coisa, aí você vai dar uma olhada, na verdade não faz. Então, é natural, então precisa dar uma filtrada nas soluções de mercado para que vocês, né, para que a gente não se meta em rascada achando que, puxa, estou contratando um serviço YX que vai resolver tal problema e no final aquela ferramenta não me resolve. Mas tem coisas que estão sendo adotadas naturalmente que você tem que agir rápido. A parte dos assistentes virtuais, de automatização, de documentação, isso aí é para ontem. Não pode perder tempo achando que eu vou experimentar. Não, já foi. Você já tem que buscar produção. O tempo de você olhar e falar assim, deixa eu ver se funciona, com a IA generativa foi o ano passado. Esse ano, e aí globalmente, tá? A gente já tem algumas empresas no Brasil que estão um pouco mais na frente, outras que estão muito atrás. Não dá para ficar achando que... será que funciona? Vou falar para vocês, funciona. Mas tem que ser bem feitinho, tem que ter todo um, né? Então acho que buscar correr atrás dessas coisas mais automáticas, como esses assistentes virtuais, toda essa parte que vai trabalhar documentos, análise de textos, análise de vídeo, análise de voz, isso daí
É só querer implementar. É só você ter um problema que justifique você implementar. Não precisa ficar pensando muito se funciona. Garanto, funciona, ficou mais barato, mas, de novo, você tem que saber o problema direitinho para ver o que vai acontecer. Vamos pegar o caso de logística. A gente vê bastante coisa acontecendo aí no mundo de logística. Previsão de entrega, previsão de rota de entrega. A gente tem um case acho que é com a AT&T lá nos Estados Unidos, que ele estava querendo otimizar a frota da equipe técnica que ia fazer serviço em campo. E o objetivo inicial era atender os clientes mais rápido. Quando ele começou a fazer o projeto e começou a validar, eles pegaram acho que 3 ou 4 cidades, depois eles aumentaram para umas 10 ou 15 cidades. Eles perceberam que além do tempo, o tempo é legal, né? Tá atendendo mais rápido, o cliente fica... Mas é bem subjetivo, né? Ele começou a economizar combustível. Aí ele fez uma conta, falou, pô, se eu pegar isso e espalhar nos Estados Unidos inteiro e eu economizar não sei quantos... Não dava $1, talvez desse $1 de combustível por atendimento, ele economizava, ele fala, pô, eu faço 10 milhões de atendimento por mês, eu economizei $10 milhões só em combustível. É muita coisa. Uma pequena ação. Uma pequena, cara. O CFO falou assim, não fez isso ainda por quê? O cara de SG, então, caramba, vai... Queria matar o cara. E esse case que você falou pode levar a entender até que só as grandes empresas podem fazer esse exemplo, mas hoje está tão democratizado. Não, tá. A cloud, Microsoft Azure, AWS, Google, tá tudo pronto. Tá. Só que você tem que saber o problema como é que você vai estruturar de uma forma bem feita para colocar em prática. Aí tem um ponto interessante. Esse gancho é legal. Da democratização. Naquela historinha, lá no começo do podcast, quem não ouviu, volta lá nos primeiros minutos, eu vou falando da história da NVIDIA, tá, em 2012, lembra que os 3 carinhas lá fizeram o primeiro algoritmo e ganharam? Um desses 3 caras, ele vai participar da fundação de uma empresa. Nome da empresa? OpenAI. 2012, 13. O cara fez um negócio com GPU, ele funda uma empresa, o que ele vai usar para fazer o negócio dele? GPU da NVIDIA. Aí, 2016, 15 de agosto de 2016, você entrar no Google lá, você vai pedir imagens, tem a fotinho do meu CEO, Jensen Huang, entregando o primeiro supercomputador de inteligência artificial que a NVIDIA fabricou. Manja aquelas coisas de montadora, que o cara fabrica o primeiro carro, aí o presidente da empresa sai andando no primeiro carro. Então ele fez a mesma coisa, o meu primeiro supercomputador para inteligência artificial, 15 de agosto de 2016, 8 anos, exatamente 8 anos atrás, a gente entregou na mão de quem? Da OpenAI. Porque o cara já tinha, toma aqui, usa esse daqui, que com esse daqui você vai conseguir fazer coisas que você não conseguia fazer, né? O cara pôs a mão, no final da história todo mundo já sabe, usou mais de 10 mil GPUs para fazer, um menino maravilhoso, show. Era uma startup. Aquele supercomputador na época custava $100 mil nos Estados Unidos, 130 mil. Esse mesmo supercomputador, a versão atual desse supercomputador hoje custa por volta de $400 mil. Com 8 GPUs da NVIDIA. Aí você se pergunta, cara, $400 mil, o cara tem que ter muito dinheiro para entrar nessa brincadeira. Se ele fosse comprar o servidor. Esse mesmo servidor, num parceiro da NVIDIA de cloud, ele dá acesso à máquina, é exatamente a mesma máquina, gente, sem tirar nem pôr. 8 GPUs do modelo H100 por $2,40 por hora. Então, um supercomputador da NASA que custava milhões, só a NASA podia pôr a mão. Hoje, qualquer pessoa que tenha $3 na mão consegue usar um supercomputador. Aí você imagina, tá? Uma hora não dá para fazer nada, mas talvez com 300 horas, uns 900, $1.000, se eu tenho um conhecimento e eu tenho dado, posso fazer uma brincadeira aqui que pode transformar em tudo. Então você literalmente democratiza o acesso à tecnologia através das nuvens. E uma questão que até o próprio CEO da NVIDIA acredita, né, que em pouco tempo a gente vai utilizar a linguagem natural para que a gente possa fazer a linguagem de programação de uma forma mais fluida. Hoje você tem as plataformas de low-code e no-code que estão prontas para conectar com esses algoritmos para você poder utilizar agora. Então você escala de uma forma gigantesca. E aí aquela história, putz, eu criei uma aplicação, agora eu vou pôr para rodar. Aí tem que fazer a continha, legal, vou pôr para rodar. Se eu tiver 10 usuários... quanto que vai me custar pôr isso para rodar? Pô, se eu tiver 1 milhão de usuários, quanto que vai me custar? Aí eu nunca vou ter 1 milhão de usuários.
cara põe no ar, passa, de repente viraliza a aplicação do cara. A gente viveu isso. Os caras, quando começou a usar, os caras passaram para 100 milhões de usuários em 2 meses. A gente tentava usar, o que acontecia? Agora não dá. Por quê? Porque não tinha servidor para suportar isso. O que os caras fazem? Compra mais GPU. Aí mais gente usando. Aí você percebe esse ciclo virtuoso da NVIDIA. É interessante, porque eu estou trabalhando na aplicação, eu estou ajudando a turma a fazer a aplicação, e aí essa coisa, qualquer um pode fazer uma aplicação, se tiver uma boa ideia. Alguns... Aí eu vou mais além, ó, o cara nem precisa pagar nada. Eu tenho um programa de startups que chama Inception. Se o cara entra no meu programa Inception, né, ele tem que preencher lá, a empresa dele diz, tem uma ideia. E a startup tem que ser de inteligência artificial. Hoje a gente vai bater, se Deus quiser, a marca de 1.000 startups esse ano. A gente está com 700, batendo 800 na América Latina. No Brasil está com 500 e pouco. Legal. Quando o cara entra nesse meu programa, eu não ponho dinheiro, tá? Eu não dou... Não é para a NVIDIA pôr dinheiro. Eu dou recurso técnico, capacitação, e eu dou créditos na nuvem. Eu tenho parceria com a AWS, parceria com o Google. A ideia do cara é legal, tal, eu falo assim, cara, aprova. Ele ganha $100 mil de crédito na nuvem. Aí ele pode pôr a ideia, só que aí a gente fala, mas se prepara, porque se seu negócio começar a andar, você já vai precificando agora, porque hoje você está usando de graça. Daqui 6 meses você vai usar todos os créditos, você vai ter que cobrar por isso. Então já começa a cobrar, a gente ajuda os caras a pensar dessa forma, começa a cobrar daqui agora, porque a hora que você estiver no ar, você escala, o preço da infraestrutura já está embutido. Agora está de graça, você vai ganhar mais dinheiro, vai te dar mais fôlego, mas na hora que esse negócio rodar, você vai ter um custo computacional para ser pago pelo seu cliente. E aí você põe esse valor na sua oferta, na sua mensagem. Mas às vezes a turma esquece, startup, sabe como que é? Sim. Mas você percebe que a gente dá o acesso, você dá... o jeito de exponencializar o uso da tecnologia. E aí eu falo, puta, a aplicação do cara dá certo, milhões de usuários, ele vai estar vendendo. Se ele está vendendo, ele está ganhando. Se ele está ganhando, ele está contratando gente, gerando emprego. Se ele está fazendo isso, o cliente dele está sendo atendido. Pô, a empresa do cara está resolvendo o problema. Está, de alguma forma, ganhando dinheiro. E aí o que ele faz? Compra mais GPU. Bom. E aí a gente fica aí. Bom, a gente está chegando no fim. Eu queria fazer uma pergunta final aqui. Bora. Para onde você acha que vai, assim, né? Olhando para daqui 2, 3 anos, assim, porque... mais do que isso é muito futurologia é muito difícil, cara. Mas quais sei lá, as aplicações ou os grandes benefícios que nos próximos 2, 3 anos a gente vai ver AI contribuindo para a humanidade? Tem uma coisa que a gente vê acontecer agora, isso é uma coisa interessante. A gente viu acontecer em 2020 e 2021. A gente via que estava indo por esse caminho dos modelos de linguagem, internamente pelo uso e contribuição que a gente faz com startups, com centro de pesquisa. A gente falou, pô, isso aqui é um caminho interessante. Hoje, o que a gente tem visto dessa, assim, que está num futuro próximo, é que está sendo combinado esses modelos, os modelos multimodais estão virando quase que uma obrigação. O que eu quero dizer no modelo multimodal, né? Hoje o modelo que você faz texto para texto, ele é um modelo de texto. Aí eles estão combinando o modelo de texto com o modelo de imagem. Tá. Então ele já passou a ter 2 modelos, imagens e texto. Estão juntando essas coisas. Só que o que está acontecendo? Pra vocês terem uma ideia, um modelo, né, esses modelos de linguagem, vamos pegar a primeira versão do ChatGPT. Ele usava um modelo que a gente chamava lá, o GPT, né, óbvio, de 175 bilhões de parâmetros. O que significa isso? Meus amigos programadores ficam bravos comigo, mas eu vou fazer uma analogia bem simplista. Imagine um arquivo Excel com 175 bilhões de linhas por 175 bilhões de colunas e você correlaciona tudo isso. Isso é um modelo de linguagem. 175 bi. Precisa de GPU pra caramba pra fazer esse negócio. Essa brincadeira já tá na casa do tri. Trilhões de parâmetros. Então ele fica muito mais poderoso. Então a gente está vendo uma tendência do crescimento desses modelos que vai fazer a gente passar de fase de novo. Então modelos que hoje fazem uma tarefa só, ele vai fazer várias tarefas. E aí o cara vai pegar esses super modelos e vai conseguir colocar em dispositivos. Aí o negócio muda de um jeito. E um dos primeiros que a gente está vendo, assim, que está tendo assim, tem uma tendência de combinação de tecnologias, é a parte de robótica. Então os robôs humanoides, para quem acha que está distante, assim, eu tive no evento da NVIDIA, o GTC, que foi agora em março. Tinha uma sessão só de robôs humanoides, só uma área do tamanho, sei lá, tinha... O pavilhão era enorme ali, sei lá, pegar aí
3 quadras de tênis, 3 quadras de futebol de salão, só um cantinho desse com 3 quadras, só com empresas trabalhando robótica e robótica humanoide. Sou funcionário, então o pavilhão abria meio-dia, como funcionário eu podia entrar logo cedo. Entrava lá, eu tava andando por esse pavilhão, vendo, né, as coisinhas legais. Cara, eu tô passando de um lado, sabe quando você sente o vulto do robozinho acompanhando? O robozinho me acompanhando assim, ó, e olhando. Eu parei, olhei pra trás e eu falei assim, cara, aí ninguém volta. Aí eu andava e o robozinho lá, olhando pra mim. Aí chegou o cara da empresa, eu falei, cara, e aí que vocês estão usando? Ele falou assim, não, cara, aqui tem um modelo de visão computacional, então eu estou capturando objeto, eu pus ele, programei para acompanhar pessoas, tá? Eu falei, né? E ele tem um modelo de linguagem, conversa com ele. Aí eu começo a conversar com ele, o robô começa a responder para mim. Então tem 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo, e o lance, tá tudo processando dentro do robô. Eu vi uma demonstração, acho que da própria OpenAI. Então, a galera ele fala de cor de o amarelo com vermelho, o gosto então, de aí comida. Você está combinando tecnologias e colocando num dispositivo que era muito complexo de se trabalhar, muito complexo de se programar, e normalmente só aprendia de um jeito uma tarefa específica. Então eu programo um robozinho que é capaz de pegar essa xícara aqui e por aqui. Se eu colocar um pacote de bolacha, ele não consegue mais fazer. E agora, se ele tem um modelo de linguagem lá, né, que ele tem vídeo, imagem, ele faz isso automático. Você não precisa ensinar ali de novo. Então, de novo, a gente destravou mais uma fase que a tendência, a convergência é que em breve isso vai... E aí, de novo, ainda é caro. O que é caro hoje? O robô. Eu vi uma empresa lá que eu acho que ela está vendendo um robozinho humanoide por $16 mil. É caro. É caro. Mas tem aqueles robozinhos que ficam varrendo sua casa ali, né? Quando lançou era caro. Exato. Daqui a pouco. Quando você tem escala. E aí para ter escala você precisa facilitar. Está sendo facilitado. Tá tendo, a tecnologia está quase pronta. Daqui a pouco aparece 2, 3 empresas que fazem um negocinho um pouquinho mais acessível. E aí a tecnologia se prova efetiva. Então, assim, é uma futurologia não tão futurologista de coisas que a gente já está vendo, não está pronto, ainda está numa jornada, tem muita coisa sendo desenvolvida, mas está perto de muito, é muito legal de acompanhar. Quem tiver interesse, procura lá robôs humanoides e assiste um vídeo no YouTube que eu recomendo, que a NVIDIA adora fazer essas coisas, chama Projeto Groot. Groot do Guardiões da Galáxia, vai lá. É um videozinho, tem 2 minutinhos. Ele mostra uma historinha da robótica, do que tá fazendo, como era e como o pessoal tá fazendo agora. Para onde vai, possivelmente. E vai mostrar um futuro, assim, próximo. Nossa geração vai viver. Eu tenho plena certeza disso, cara. Não só meus netos. Eu vou ter certeza. Quem achar que os Jetsons estavam muito lá no futuro. Então, tem coisa do Jetson que você fala, cara, ainda vai dar um trabalho. Carro voador, a galera, puta bom, o carro voador, cara, decola um carro voador aqui em São Paulo. Não, cara, porra, fio, linha de pipa, balão, esquece. Tamo na lama, cara, aqui. Agora, putz, um robô assistente dentro de casa, dentro de um hospital, dentro de um... Que é no ambiente, pô, hoje você vai numa fábrica de carro... Tem coisa que já tem, né? Videoconferência que você olhava lá atrás e falou, pô, como assim? Não vai, não vou fazer reunião online. Nunca. E hoje tem um monte de coisa. Quanta gente está tendo acesso a esse nosso conteúdo que ele só teria se ele fosse num evento presencial. Mas mesmo os drones, né? Para capacidade humana, assim, se fizer ponto a ponto, ainda vai. Então, ainda tem algumas coisas que você tem algumas coisas que dificultam um pouco a implementação. Principalmente quando você fala que a gente é um ambiente descontrolado. Sim. Que é aquela história, tem a pipa, tem o cara, isso aí dá uma dor de cabeça. Mas você começa a ter ambientes controlados... Isso vai destravar um monte de coisa. Um monte de coisa. Você vai, cara, assim, a área de saúde com robótica vai ser... Hoje o robô tá na cirurgia. Confiança total. Eu tenho um case de médico simulando cirurgia robótica no mundo digital, aprendendo com IA, e depois, na hora que ele vai para a cirurgia real, o robô dá a dica do posicionamento que ele tem que pôr as pinças lá para fazer a cirurgia. Porque ele aprendeu no mundo digital. Você vai ver robozinho andando pro hospital para todo lado, levando medicamento, cara, coisas que o enfermeiro não vai precisar carregar mais nada. Ele vai pôr lá no tablet, tô indo pro leito tal, medicação tal, o robozinho já vai lá, pega, já vai levando, vai deixar prontinho para ela. Então são coisas assim... muito, né?
Ah, mas, cara, mas aí você vai falar, mas vê quanto tempo o enfermeiro leva para preparar a medicação, pegar de um lado, pegar pro outro. Imagina se ele pudesse ir de leito a leito sem se preocupar em levar a medicação para lá. Quanto tempo ele começou só de andar? Quando você fala, é pouco tempo, sim, multiplica pela quantidade de atendimentos que faz por dia. Na hora que você põe a conta, você fala, caramba. E aí ele gasta mais tempo com o paciente. De novo, voltando naquele assunto. Aí você, de repente, pode ter enfermeiros que não estão andando de um lado para o outro, trabalhando melhor, uma jornada de trabalho mais... Pô, se você colocar um reloginho, né, de passos do que essa turma anda, você vai pensar, pô, eu tô cuidando de 2 andares, sei lá, o cara andou 7, 8 quilômetros num período de trabalho. Facilmente. Só de ficar indo de um lado pro outro, pega a coisinha, vai, onde tá isso? Não, tá lá no depósito, vai lá pegar o algodão. Não, vai lá ficar com o paciente. Aperta 2 botãozinhos, o algodão vai chegar para você. Não, com certeza. Isso vai acontecer. Então a parte do humanoide tá bem... E de uma certa forma a gente está falando que é uma certa libertação do ser humano para que ele volte a se conectar, né? Porque... então, você vai tirar coisas da sua frente que são chatas, mesmo. É chato. E aí, de novo, o pessoal fala, não, você, cara, olha pro seu celular. Quantidade de aplicativo que otimiza a sua vida, que você faz coisa, que mudou, você nem percebe. Você tá usando, você nem percebe, cara. Tira o celular. Tira não 3... vive mais, né? Tira o Waze Tira 5 aplicativos aí, cara. Eu sou da época do Guia 4 Rodas. O guiazinho, antes do 4 Rodas, era o Guia São Paulo mesmo. Você junta uma página na outra. E você perdia a página. Cara, a gente dirigia assim. Hoje não chegaria aqui. Não, eu viajei agora, eu até achei engraçado, você vai pôr nos Estados Unidos, o Uber que eu peguei lá, o cara tinha um GPS, Garmin. Eu falei, cara, o que o cara tá fazendo com esse negócio ainda? O mapa deve estar 100 anos desatualizado. E com o celular do lado, eu falei assim, não sei, eu tirei uma foto, cara, nonsense, isso não faz sentido, mas... E de novo, passou, cara, quanto tempo? A tecnologia, você fala, vai mudar, cara, já foi. Muito rápido. Eu tava lá outro dia e falei assim, cara, o que eu faço com isso? Nada. Joga fora. Joga fora. Então, assim, o pessoal acha que vai... Pelo fato de ter simplificado esse negócio desses modelos de linguagem, a combinação que está sendo feita, e aí vem uma coisa interessante, muita empresa está fazendo esses modelos e disponibilizando publicamente, a custo zero. Então qualquer um pode pegar lá e criar uma aplicação em cima daquilo lá. Isso democratiza de uma certa forma. Totalmente. Então você vai ver muita coisa acontecendo, fala, cara, conectou, destravou, conseguiu baixar o custo. Porque aí você tem que... Uma tecnologia escalar, ela tem que ter o custo realmente acessível. Cara, se destravou isso daí... E com os papers todos publicados para que a pessoa saiba como aplicar aquilo, né? Sim, o pessoal divulga. Dados, exato, é tudo divulgado. Isso é uma nova forma também de inovar, que outra coisa que era mais diferente. Você tinha, às vezes o pessoal ficava... Como que você vai mapear a inovação? O cara ficava olhando publicação de patente. Pô, o cara tá mudando, ainda tem muita coisa que tá, mas tem muita coisa que o cara tá produzindo ali, uma aplicação que é muito mais valiosa que 50 patentes que estão lá, e o cara nem patenteou, nem já tá vendendo, nem tá preocupado com isso. Nem tá preocupado, por quê? Porque ele usou uma ferramenta aberta. E é muito rápido, né? Ele vai se tornar obsoleto mais rápido que alguém copia. Faz todo sentido. Então é uma boa época para se viver. Também acho. Tá legal. Muito bem, gente. Poxa, daria pra gente ficar falando aqui mais umas 5 horas aqui. O papo foi gostoso demais. Pô, vamos eventualmente marcar uma segunda rodada. Vamos ver se concretiza essa história dos robôs. Eu volto daqui um aninho e a gente traz um aqui. Põe um robô do meu lado aqui para falar junto. Boa. Obrigado pelo papo, Marcel. Obrigado, Diego. Fechamos mais um episódio aqui do Wakecast. Aqui em cima vai ter o link para os episódios antigos. Então, se você ainda não viu, tem bastante coisa. Retail Media, criação da Wake, enfim, NRF, coisas muito legais. Clique aqui, veja os outros episódios e ajude a divulgar esse aqui que ficou de fato sensacional. Muito obrigado e até a próxima.